Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início à nossa atividade de preces e radiações nesta quarta-feira, 1º de março de 2023. Lembrando que esta é uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Sejam todos bem-vindos, os que estão aqui presentes na nossa sede e todos vocês que estão nos assistindo pela plataforma do Facebook. Preparemos-nos para esse momento. A música que estamos ouvindo é de Mozart, especialmente composta para meditação. Quem desejar magnetizar as águas, por gentileza, separem-a e deixem nas imediações para que no final peçamos aos benfeitores a magnetização da água exposta. Sejam bem-vindos, boa noite. Lembrando que a nossa atividade é uma atividade de doação fluídica, vibracional, a quem está em maior necessidade do que as nossas. Espero que todos estejamos bem. Sejam bem-vindos. Estamos aguardando às 19 horas para dar início. Amanhã nós temos atividade da manhã, às 9 horas, no momento diário de oração. E depois, às 15 horas, o atendimento fraterno. Às 16 horas, a exposição doutrinária. E a partir das 14 horas, temos a assistência psicológica também aqui em nossa sede. Quem desejar, procurem nesses horários. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. (19h) Vamos fazer a nossa prece inicial. Unindo-nos em pensamento, mestre amigo, e procurando sintonizar no teu pensamento o nosso, rogamos a tua assistência, o amparo dos benfeitores, a participação do nosso Espírito Guardião, e demais outros espíritos amigos que vêm ter conosco para esta tarefa. Alguns vêm para potencializar o nosso trabalho, dadas as suas capacidades, e outros vêm procurando a nós, que formamos essa equipe de 2 planos, para satisfazer suas necessidades espirituais. São todos muito bem-vindos. E sentimos nessa hora, mestre, o coração a palpitar, dadas as vibrações que estamos a receber desses espíritos superiores. Eles dão-nos a sustentação espiritual, vibracional, para que aqui, no plano físico, possamos fazer o melhor pelos nossos irmãos. Assim, em teu nome, iniciamos a atividade de preces e radiações. A leitura do Evangelho está no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item é o 20 e 21, e que está no subtítulo, que constitui-se uma pergunta. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Mas vamos à nossa, a de agora, 20, que também é uma pergunta.
Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? São Luís assim respondeu a Allan Kardec em Paris, 1860. Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo a alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e à satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? E vamos para a 21, que também é uma pergunta. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Também responde São Luís, na mesma Paris, em 1860. É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma só pessoa a ele prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Fica então aí para a nossa reflexão essa leitura do Evangelho, capítulo 10, itens 21 e 20 e 21. Vamos à nossa irradiação. Juntos, aqui na presença de nossos amigos espirituais e amigos encarnados, mesmo que da forma virtual, estamos a te buscar, Mestre, para que tu possas, através desses benfeitores, potencializar a cada um de nós. Para que as vibrações que estamos produzindo sejam as mais adequadas possíveis a serem utilizadas pelos benfeitores e dispensadas aos nossos irmãos que estão em necessidades maiores do que as nossas. Lembramos, Mestre, que vivemos ainda nesse mundo de provas e expiações, construindo laboriosamente esse mundo regenerador. É uma tarefa árdua, continuada, porque nós assim precisamos, dado que cada um, no esforço possível que faça em melhorar-se, está construindo esse mundo regenerador. Inicialmente dentro de si mesmo, para que a união de todos, ou a grande maioria que habita o planeta Terra, já tendo alcançado as primeiras vibrações de um mundo regenerador, possamos, então, a partir daí,
classificar o planeta Terra em um planeta regenerador. É trabalho nosso. E esse trabalho será alcançado via caridade. A caridade desinteressada, onde, diminuindo a intensidade do egoísmo e do orgulho que ainda vige em nós, darmos-nos um pouco a essas criaturas. Sejam elas quais forem, mestre. Pode ser um de nossos amores, alguém do nosso círculo de amizades, um conhecido ou até mesmo desconhecido. Porque cruzamos com essas criaturas ao longo de um dia e nem sempre conhecemos a intimidade de cada um e o peso, o fardo que cada um suporta sobre os seus ombros. Quizá pudéssemos identificar isso com maior clareza, mestre, e aliviar esses fardos, oferecendo-nos para ajudar, colaborar, sermos solidários com a criatura. Mas como não sabemos, fazemos a nossa oração para atender essas criaturas que povoam o nosso pensamento nesse instante. Porque as conhecemos, sabemos de algumas necessidades delas. E pedimos a Ti, Mestre, que as atenda. Mas tem também aquelas outras que nós não conhecemos, mas temos anotados os seus nomes em nossos apontamentos, sejam particulares ou nas casas espíritas. A esses também, mestre, ajude-nos a auxiliá-los naquilo que seja possível. A nossa prece possa alcançar essas criaturas, envolvendo-as, por exemplo, em esperança, em bem-estar, desejando a elas harmonia, mas sobretudo que possam desenvolver a serenidade, porque com a serenidade essa criatura pode compreender que é necessário desenvolver a resignação, mas sobretudo trabalhar em si mesma para se melhorar, aproximando-se, portanto, do Mestre Jesus. Outras, mestre amigo, temos aqui declinadas em nossa plataforma. Tu sabes a necessidade específica de cada uma delas. E rogamos a Ti que as atendas, segundo as designações do Pai. Mas também pedimos, mestre, como temos feito por hábito, em favor de nossos irmãos que desencarnaram há pouco, ou estão desencarnando nesse instante. Eles precisam de assistência, precisam de vibrações que lhes deem paz, para que sejam bem acolhidos no plano espiritual, mas sobretudo que possam identificar, tão logo seja possível, o seu novo estado vibracional. Essa transferência do estado denso para o estado espiritual causa sempre uma espécie de perturbação na criatura. Por isso, buscamos-te, Mestre, para diminuir essa perturbação na criatura e que possa ser de intensidade e também de tempo reduzido. Para que ela, despertando no mundo espiritual, possa dar sequência à sua evolução. Aos que aqui ficam sentindo a saudade, vertendo lágrimas pela separação material, peço a Ti as Tuas bênçãos a eles, para que também acerene seus corações
para que possam, portanto, com as mentes mais tranquilas e resignados, entabular orações em favor daquele que transferiu-se para o mundo dos espíritos. É o que podemos fazer, mestre. Se nada mais temos a fazer, temos o instrumento da oração para auxiliar esses nossos irmãos. Outros, porque sentindo as vibrações da matéria densa e as sensações que nela estão, buscam satisfazê-las. E quantas vezes nossos irmãos se equivocam em satisfazer sensações físicas. Alguns procuram as drogas, lícitas ou ilícitas. Outros, os prazeres que a matéria oferece. Outros mais desobrigam-se de seus compromissos familiares e sociais para viver uma vida, às vezes, de devassidão. Oramos por eles, porque também sofrem, mestre, e fazem os seus amores sofrerem também. Suas noites são intranquilas. Seus dias são assinalados por perturbações. Naturalmente, que esses nossos irmãos carecem de todo o amor que possamos envolvê-los, para que eles, sentindo essas vibrações, deem-se conta de que precisam realizar mudanças para melhor. Irmãos nossos, achando-se sobrecarregados de circunstâncias várias, pensam em cometer suicídio. Outros realizam tentativas e outros efetivamente realizam o suicídio. Esses nossos irmãos estão passando por dolorosas provações. A perturbação espiritual, emocional, sentimental. Sentem-se na solidão, embora cercados de almas afins e amorosas. Não permitem que o amor os envolva. E nessa desesperança, saem da vida física, eliminando seus corpos, na vã tentativa de também aniquilar a dor ou o sofrimento, ou desvencilhar-se do fardo que carrega. Dão-se conta, quase que imediatamente, que o tentame foi inválido, pois que nenhuma circunstância que esperavam aniquilar foi aniquilada. E agora sentem ainda com maior intensidade as mesmas circunstâncias que sentiam antes. Eles estão amargurados, alguns envergonhados, mestre, outros quase enlouquecidos. É necessário que envolvamos essas criaturas nas melhores vibrações que aqui possamos estar produzindo. Pedir a Maria Santíssima, que tomou a si a responsabilidade de acolher os suicidas, para que ela alivie as suas dores, diminua a intensidade de seu sofrimento.
Mas também oramos, Mestre, pelos familiares dessas criaturas, porque também vivem em circunstâncias bastante difíceis e sofridas. Quem convive com alguém que já realizou uma tentativa de suicídio sabe o quanto essa aflição lhes pesa no dia a dia. Dos sobressaltos que experimentam, tenhamos misericórdia e compaixão para com todos. E como esse mundo, Mestre, embora te conhecendo e conhecendo diversas confissões religiosas e filosóficas, tendo conhecimento de Deus, mesmo que superficialmente, ou aqueles outros que, dizendo da inexistência do Criador, e portanto não acreditando, experimentam aquilo que podemos dizer o mal do século, a depressão. A depressão tem inutilizado muitos de nossos companheiros. E se não bem tratada, ela torna-se, portanto, um martírio para a própria criatura e os seus familiares e amigos. Temos que orar pelos depressivos, pois que também ali, deste campo, alguns saem pelo suicídio. Sentem-se na solidão, nas profundezas desses abismos sombrios, a que se permitiram permanecer. Ajude-nos, Mestre, a auxiliar esses irmãos. E se conhecemos alguém, possamos fazer uma prece dirigida especialmente para essa criatura. Agora, pensando nela, ela irá receber essas vibrações. Se não conhecemos, não há importância alguma. A nossa oração será disponibilizada, segundo os benfeitores, às criaturas que estiverem em necessidade e depressivas. Também oramos, Mestre, pelos nossos irmãos que, afeiçoados ao mal, disseminam-o à sua volta, infelicitando as criaturas. Eles também sofrem. Eles têm consciência, Mestre. E horas acontecem em que eles acessam a consciência e ali sentem o peso de suas ações más praticadas. E quando falamos em criaturas afeiçoadas ao mal, não nos reportamos somente àqueles que agridem o seu próximo, mas também aqueles que, estando em posição de mando, de direção, utilizam-se desse poder temporal para disseminar à sua volta todo tipo de malefícios, alcançando a coletividade. Exemplos não nos faltam ao redor desse planeta. Criaturas despóticas, e que buscam
no completarem-se desse poder temporal, muitas vezes com sacrifício material e sacrifício de vidas. É o homem, mestre, na sua perversidade. O que caracteriza esse planeta ainda de provas e expiações. Precisamos orar por eles, temos o dever de orar por eles. Porque eles são infelizes. Suas consciências estão a atormentar-lhes os dias, a sua própria existência. Se a justiça do homem não os alcança, a justiça de Deus os alcançará um dia. E lá, nesse dia, mestre, haverá de estar à disposição deles as nossas orações, para que eles possam refletir, sentir um bálsamo em suas dores, pensar as suas feridas, feridas da alma. Eles estão enganados, mestre. Quando te perguntaram se tu eras rei, tu respondeu, se assim tu o dizes, sou, mas meu reino não é deste mundo. Pois ainda achamos, mestre, que o nosso reino é o reino material. É o reino que nós tocamos com as mãos e os nossos olhos percebem, os nossos ouvidos escutam os seus sons. Não. O nosso reino é o reino espiritual. É para lá que estamos indo. E é para lá que precisamos viver e trabalhar, capacitando-nos para habitar esse reino espiritual. Porque o material é transitório, altamente volúvel. Oramos por essas criaturas que estão nos presídios, nos hospitais psiquiátricos, nos asilos, nas creches, nos abrigos para menores, infratores, para todos eles, mestre. Porque eles vivem uma espécie de loucura. A loucura que a materialidade lhes oferece. E porque não conseguem satisfazer os seus instintos e suas paixões vis, mais e mais se aprofundam no crime, aumentando igualmente a sua dor e o seu sofrimento. Oramos pelas criaturas que foram vítimas destes malfeitores. Oramos pelos violentos que povoam ainda o planeta Terra, os violentos domésticos, os violentos na comunidade, os violentos nos governos, enfim, a criatura que não mede esforços para se relacionar pela violência, ela está enlouquecida. E quanto mais exerce a sua violência, mais e mais infelicita-se. E não sabe por quê. Porque ela somente tem sentimentos para identificar a materialidade, anestesiando-se
para identificar a espiritualidade. Oramos também, mestre amigo, pelo nosso lar. Quão bom é ter um lar. Um lugar para voltarmos depois de um dia de trabalho, para repousar no aconchego dos nossos amores. Quão bom é ter um lar, onde a harmonia seja constante. Por isso agora estamos pedindo a esse benfeitor que está a nos acompanhar, para que com ele possamos visitar mentalmente todos os cômodos do nosso lar. E nesta visita que estamos fazendo mentalmente, os ambientes que estamos percorrendo estão sendo asepsiados e harmonizados. Também as criaturas que lá estão, dos dois planos da existência, estão sendo contempladas com vibrações benfazejas. E vamos produzir energias tais, mestre, para que essas energias ali depositadas possam servir a quem chegará após nós, ou que venham a estar mais tarde presentes nesse lar, seja de um plano ou do outro. Elas sentirão esse clima harmônico, salutar, e todos assim atendidos espiritualmente, ampliemos a nossa vibração para iluminar o planeta inteiro, para que essas ondas vibracionais, luminíferas, alcancem esses antros de impiedade, de crime, de miséria humana, miséria física e miséria moral, onde há ali o sentimento belicoso nas guerras e seus integrantes, nas condições dos refugiados, que não tendo mais condições de sobreviver em suas pátrias, buscam pátrias alheias para atender às suas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. O homem ainda é essa criatura perversa dos tempos passados, mestre. Embora tu tenhas nos ensinado a amar, a perdoar, a fazer a caridade sem nenhuma ostentação, a nos tornarmos criaturas mais humildes, portanto menos orgulhosas e menos egoístas, ainda teimamos, mestre, a nos relacionar e a nos identificar pelas conquistas somente materiais. Perdoe-nos. É a nossa loucura. Venha nos ajudar. E quando aqui estamos a encerrar o nosso encontro, peço a esses benfeitores para derramar sobre cada um de nós, onde estivermos, as energias que estamos necessitando, sejam elas quais forem. Essas águas expostas estão sendo magnetizadas, mas sobretudo, mestre, que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Agradecemos e encerramos a nossa irradiação desta quarta-feira. Assim seja. Agradeço a participação de todos, a alegria do nosso convívio, mesmo que virtual, desejando a todos uma feliz e abençoada noite. Até lá, boa noite.